Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje para a gente responder mais uma bateria de questões de informática e especificamente sobre o tema Writer, o programa editor de textos da suíte LibreOffice. E antes da gente começar a responder as questões, eu preciso fazer algumas explicações rápidas para que você consiga se situar dentro desse conteúdo e consiga responder as questões. Então, com essa informação aqui em tela, a gente vai ver o seguinte. A suíte LibreOffice se trata de uma suíte gratuita de programas, onde você consegue visualizar aqui no canto esquerdo os programas que compõem essa suíte. E hoje nós vamos falar sobre o Writer, que é o programa editor de texto. E fique bem atento, porque as questões gostam muito de fazer uma pegadinha, um trocadilho ali com o seu concorrente, que no caso se trata do programa chamado de Word, que é o programa editor de texto da Microsoft. E no que for possível aqui, nós vamos falar sobre essas diferenças e aplicar na prática para que você consiga visualizar o que é que está acontecendo dentro do programa e dessa forma consiga fixar cada vez mais o conteúdo. Então, dito isso, vamos partir para as nossas questões. No LibreOffice Writer, quais os ícones para cortar, copiar, colar e clonar formatação, respectivamente? Então, beleza? Dentro do programa, você vai conseguir visualizar esses botões na barra de ferramentas. Aqui na parte superior, nós temos, eu vou grifar aqui, eu vou selecionar, na verdade, os botões para que você consiga visualizar. Então, aqui, o desenho da tesoura, você tem o botão de recortar, em seguida o botão de copiar, depois o botão de colar e o botão de clonar formatação. Então, essa sequência aqui, assim como a própria questão está pedindo, nós encontramos como gabarito na letra A. O botão de recortar, o botão de copiar, o botão de colar e o botão para clonar formatação. E para fortalecer o nosso aprendizado, pausa aí o vídeo, visualiza essa tela inicial do documento e faz as suas anotações, tá? Onde aqui na parte de cima você vai ter a barra de título, onde se apresenta o nome do arquivo. Logo abaixo você tem a barra de menu, onde você tem as opções de arquivo, de editar, de exibir, de inserir alguma informação. Logo abaixo você tem a barra de ferramentas padrão, que foi a barra onde nós encontramos os botões que a questão pediu para a gente. E logo abaixo você tem a barra de ferramentas de formatação. Então faça aí essas anotações, porque imagina só a banca perguntando para você em qual barra você consegue, por exemplo, identificar os botões de copiar, colar, e você vai responder que você encontra na barra de ferramentas padrão. No LibreOffice Writer, o menu Formatar Texto disponibiliza ao usuário uma série de recursos voltados para a formatação direta e visual do texto. Assinale a alternativa que não corresponde a uma funcionalidade presente no submenu Texto. Então, mais uma vez, eu vou abrir aqui o programa, vou procurar a opção Formatar, encontro o submenu Texto e nesse momento você para, faz as suas anotações, tira aí o print e consegue verificar dentro desse submenu qual das alternativas que a questão traz não aparece aqui. Então agora nós vamos voltar para a questão e você vai verificar que a opção de fonte não aparece no submenu Texto, portanto o gabarito da nossa questão, letra E. Pedro está finalizando um relatório no LibreOffice Writer e precisa enviá-lo em formato PDF para sua equipe. No entanto, por segurança e praticidade, ele deseja que esse PDF
possa ser reaberto e editado no próprio Writer, caso futuras correções sejam necessárias, sem a necessidade de um conversor externo. Para isso, Pedro deve exportar o arquivo de forma que ele mantenha, além do conteúdo em PDF, uma versão editável embutida do documento criado no Writer. Considerando essa situação, assinale a alternativa que indica corretamente o caminho e a opção que Pedro deve marcar para alcançar esse objetivo. Então, beleza? Pedro está fazendo aqui o seu arquivo, né? Está criando e deseja enviá-lo como PDF, mas que exista a possibilidade de, caso seja necessário fazer edições, você possa convertê-lo do PDF para o próprio arquivo do Writer de novo e fazer ali as modificações. Beleza? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em Arquivo, em seguida vai clicar em Exportar como, vem na opção Exportar como PDF, vai abrir aqui essa caixa de diálogo e você vai marcar a opção PDF híbrido incorporar arquivo ODF. Então, marcando essa opção, Pedro vai conseguir obter lá o êxito que a questão vem pedindo para a gente aqui. Então, a gente vai encontrar essa resposta, esse caminho, na alternativa C. Arquivo, exportar como PDF e na aba geral marcar a opção PDF híbrido incorporar arquivo ODF. Então, gabarito, letra C. As funcionalidades de negrito, itálico e sublinhado no LibreOffice Writer podem ser utilizadas por meio do teclado do computador. Desta maneira, assinale a alternativa que contém os atalhos de teclado para essas funcionalidades. Então, mais uma vez, dentro do aplicativo, eu faço questão de que você visualize essa informação. Então, aqui nós temos a opção da formatação em negrito e o atalho para essa formatação é o atalho Ctrl B. Do lado, nesse I aqui que você consegue visualizar, o itálico e o atalho é o Ctrl I. E do lado, esse S sublinhado ali embaixo, você consegue verificar que o atalho para aplicar a formatação sublinhado é o Ctrl U. Então, negrito Ctrl B, itálico Ctrl I e sublinhado Ctrl U. Dessa maneira, o nosso gabarito se encontra na letra E. Ctrl B, Ctrl I e Ctrl U. No LibreOffice Writer, há um recurso que permite copiar a formatação de um trecho do documento e aplicá-la em outra parte do texto. Esse recurso está disponível no menu Formatar. Qual é o nome dessa opção? Dentro do programa, para que você consiga visualizar o que a questão quer de você, ela está dizendo o seguinte: dentro aqui do menu Formatar, existe uma opção que você consegue copiar a formatação aplicada a determinada parte do texto. Então, eu vou selecionar aqui essa palavra e vou aplicar um negrito, depois um itálico, um sublinhado e agora vou mudar a cor da fonte. E eu desejo copiar essa formatação e aplicar em outro local do texto. Então, eu consigo fazer isso selecionando aqui a palavra, venho na opção do menu Formatar e vou aqui na opção de clonar formatação. Então, a partir desse momento, veja que o desenho aqui, ó, de um baldezinho apareceu e eu jogo essa formatação na próxima palavra. Eu consigo fazer esse mesmo processo clicando aqui no pincel de clonar formatação. Teria o mesmo resultado. Então, nós acabamos de ver que a opção correta para a nossa questão é a letra B, clonar formatação. Os estilos aplicam grupos inteiros de formatos ao mesmo tempo, que permitem formatar facilmente um documento de forma consistente e alterar a formatação de um documento inteiro com o mínimo de esforço. Assinale a opção que indica a tecla de atalho
para remover a formatação manual de um documento. Beleza? Então, a situação é essa daqui. Você tem uma parte do texto com uma formatação e agora você deseja remover por meio de um atalho. Então, vou selecionar aqui essa palavra e por meio do atalho Ctrl M, veja que toda a formatação foi apagada. Então, gabarito da nossa questão, letra D, atalho Ctrl M. No uso dos recursos do editor Writer, nos recursos visualizados na faixa de opções, quando se aciona a guia Ferramentas, a execução de um atalho de teclado viabiliza a verificação ortográfica automática e o acionamento de outro atalho possibilita a inserção de uma quebra de página. Esses dois atalhos de teclado são, respectivamente. Então, mais uma vez, dentro do programa, no menu de ferramentas, você consegue visualizar que o atalho para verificação ortográfica automática é o atalho Shift F7. E fique bem atento, porque para verificar apenas a ortografia, quando não sendo de forma automática, nós vamos ter o atalho, no caso apenas a tecla F7. Então aqui nós já vimos o primeiro atalho. E o segundo atalho que a questão deseja é que você faça isso aqui. Eu estou em uma página e desejo fazer uma quebra de página, começando uma nova página aqui embaixo. Uma próxima página aqui. Então, eu posiciono o cursor no final da página aqui e vou pressionar a tecla Ctrl mais Enter e veja que o cursor agora foi posicionado em uma nova página. Então, o segundo atalho é o Ctrl Enter. Então, o gabarito da nossa questão, letra A, onde nós temos o atalho Shift F7 para verificação ortográfica automática e o Ctrl Enter para quebra de páginas. Durante a edição de um documento por meio do editor de texto Writer, um usuário estava digitando um parágrafo de texto e decidiu inserir uma quebra de linha forçada no parágrafo, de forma manual, sendo que o que fosse digitado a partir de então apareceria na próxima linha do parágrafo. Então, cuidado para não confundir com o que nós acabamos de fazer na questão anterior, por meio do atalho Ctrl Enter, onde você tem uma quebra de páginas. Nessa questão, você precisa fazer uma quebra de linha. Então, vamos aqui mais uma vez no programa. Então, você está digitando aqui, esse aqui é o seu parágrafo, você está digitando. E em determinado momento, você decide começar na próxima linha. Então, você vai conseguir fazer isso por meio da combinação de teclas Shift mais Enter. Veja a quebra de linha. Então, a partir de agora, o que for digitado começa na linha de baixo. Então, cuidado para não confundir esses dois atalhos. Ctrl Enter, quebra de página. Shift Enter, quebra de linha. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. São opções do menu Formatar, à exceção de uma, Assinalia. Ou seja, dentre as alternativas aqui, uma opção não se encontra no menu Formatar do programa Writer. Pausa o vídeo, verifica aqui as opções, volta para a questão e marca lá o gabarito. Qual das opções não está presente aqui dentro do menu Formatar? Então, não é uma opção presente no menu Formatar o que se encontra na letra D, localizar e substituir. No uso dos recursos do Writer, enquanto um ícone da faixa de opções deve ser acionado para aplicar alinhamento justificado, outro destina-se a possibilitar a alternância da visualização de impressão do texto digitado.
esses ícones estão indicados na opção. Então, mais uma vez aqui no nosso programa para nos auxiliar, e a gente consegue verificar que o ícone em que se trata de um texto justificado é esse aqui, bem na parte superior, aqui em cima, onde o desenho te mostra ali um texto bem ajustado. E o segundo ícone se encontra aqui, que é para alternar visualização de impressão. Então, nós encontramos esses dois ícones na alternativa C. Esse é o nosso gabarito. Então, pessoal, nós encerramos aqui mais uma bateria de questões comentadas. E antes de finalizar o vídeo por completo, quero trocar uma ideia rapidamente. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, explicando as questões e levando você para dentro do programa para facilitar o seu aprendizado. Porque, na maioria das vezes, você está tendo contato com a informática pela primeira vez, não entende muito do funcionamento, como é que as coisas acontecem, e isso acaba facilitando o seu aprendizado. Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários também quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando, compartilha aí um pouquinho da sua trajetória. E para você que deseja ampliar o seu conhecimento na área da informática, você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo para acessar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você baixar aí o material e fazer as suas anotações e cada vez mais fortalecer a tua base de conhecimentos para você chegar aí na sua prova preparado. Valeu, um forte abraço e até a próxima.